Olá a todos, sou a professora Poliana e na videoaula de hoje faremos uma leitura interpretativa do conto Missa do Galo, de Machado de Assis. Faz necessário para o melhor entendimento do conto conhecer um pouco da vida e também do momento histórico em que o autor viveu. Machado de Assis nasceu no século XIX, no Rio de Janeiro, vindo de família de classe baixa, conseguiu ascender socialmente por meio da sua capacidade intelectual. Produziu romances, crônicas, poemas e contos que traçaram um panorama comportamental da sociedade brasileira do século XIX. Como o Brasil, como nação, não se reinventou tanto daquele período até o atual em que vivemos, é possível encontrar na literatura de Machado de Assis muitos traços, muitas situações parecidas com as que vivemos agora. O que é mais interessante no autor é que, além de retratar toda essa sociedade, ele também era capaz de ironizá-la, de criticá-la de modo contundente e extremamente sarcástico. A escolha do conto A Missa do Galo para a nossa leitura se deu uma vez que o conto diz mais nas entrelinhas do que nas próprias linhas. Ou seja, para entendermos, para refletirmos realmente o que esse conto diz, né? Nós temos de fazer uma leitura muito mais aprofundada, inclusive naquilo que ele não diz. Então, convido vocês agora para conhecerem e para refletirem um pouco dessa obra pequena, são apenas 6 páginas de leitura, mas grandiosa ao mesmo tempo, uma vez que retrata uma época e uma vez que retrata um comportamento, né? E o faz muito bem, o comportamento feminino. Missa do Galo é um conto escrito já numa época de maturidade de Machado de Assis, ele já havia produzido grandes obras, né? Então, o conto já condensava todo o talento do autor, né? Toda a sua maturidade como escritor. A história, como eu disse, é bem curta, ela enfim, né? Finaliza em 6 páginas, mas é de uma profundidade que mesmo após o término da leitura, ela sobrevive em nós, né? Nós ficamos ali durante meses, anos, assim, eu posso dizer que a vida toda pensando e repensando nessa história, e geralmente vamos a ela novamente, a lemos com os outros olhos, uma vez que ela desperta, né, inúmeras possibilidades de leitura, e por isso mesmo ela é uma obra universal, né, lida e relida e interpretada por muitos. Mas em resumo, eu tenho um narrador em primeira pessoa, eu vou mandar o link para vocês lerem o conto também, vou fazer um breve resumo aqui, né, eu penso que se vocês lerem vai ficar muito melhor a aula. Mas, em resumo, eu tenho um narrador, Nogueira, que logo de início afirma que há muitos anos tivera um diálogo com uma mulher e que esse diálogo foi muito intrigante. E até hoje ele lhe ainda produz algumas dúvidas, né? Ele ainda pensa naquele momento e não consegue entendê-lo, compreendê-lo totalmente. Então ele vai narrá-lo, mesmo à procura de compreender, né, o que naquele momento, naquele diálogo que ele teve com essa determinada mulher, ocorreu de fato. Então ele narra, enfim, né, ele retorna para o período em que ele tinha 17 anos, que é quando a história definitivamente aconteceu, agora ele já é um homem maduro e está contando essa história. E isso também torna o enredo interessante, né? Ele aguça a vontade do leitor, porque se a história foi tão interessante a ponto de ele, na maturidade, lembrar dela, né? Claro que eu, como leitor, também quererei saber o que há nessa história. Então, ali eu tenho uma forma do narrador, do próprio Machado ali como escritor, ele me convidar para essa leitura, né? É uma estratégia, é um recurso para tornar a leitura cativante logo a princípio. Bom, mas a história em si, que eu vou narrar para vocês, ela é muito
simples, a princípio, né? O Nogueira, quando tinha 17 anos, morava no interior, ainda rapazola, né? Pretendia continuar os estudos, enfim. E ele precisou mudar-se para o Rio de Janeiro, apenas por um período para fazer algumas provas. No Rio de Janeiro morava Menezes. Quem era Menezes? Menezes é um homem que fora casado com a irmã de Nogueira, mas a irmã de Nogueira havia falecido, né? Mas provavelmente eles guardaram algum tipo de relação e ele então, mesmo depois da irmã falecida, se hospeda na casa de Menezes. Menezes era um tabelião, um homem com uma certa relevância social, né? Não era um qualquer, não era um pobre qualquer. O próprio Nogueira, por ser um estudante, por estudar no século XIX, também provavelmente vinha de uma família com alguma relevância. Como sabemos que a irmã de Nogueira havia se casado com Menezes, né? E as pessoas se casavam no século XIX por interesses financeiros, é muito provável que as duas famílias tivessem ali uma condição interessante. Então, Nogueira, 17 anos, vem ficar algumas semanas na casa de Menezes, que fora casado com a sua irmã e que já falecera. Mas Menezes havia se casado de novo. Ele já tinha uma segunda mulher, chamada Conceição, que tinha 30 anos na época. Ela morava na casa com a mãe, né? O que demonstra que ela sim tinha uma condição inferior ao marido. Porque ao se casar, trouxera a mãe para morar consigo. A casa deles também era uma casa boa e havia escravos, né? O que demonstra também uma relevância social naquela família aí. E aí descreve-se Conceição. Conceição, segundo a primeira visão de Nogueira, era uma mulher mediana, nem bonita nem feia, nem inteligente nem ignorante. Ele até mesmo chegou a dizer que era uma santa, né? Era assim que as pessoas se referiam a ela. Mas por que uma santa? Porque Menezes tinha uma amante. E todas as quintas-feiras, Menezes ia até a casa dessa amante e dormia com ela. Mas Conceição não se importava, aparentemente. Ela cumpria aquilo que uma mulher do século XIX deveria cumprir, né? Ser submissa, ser casta e aceitar com naturalidade as infidelidades masculinas. As escravas riam dela, né? Talvez ali pela própria inferioridade, né? Era uma forma que elas tinham de se vingar, né? Elas riam do fato da traição de Conceição assim às claras, né? A própria mãe de Conceição também não gostava da situação. A única realmente que poderia intervir contra isso não se preocupava. Mantinha as aparências, acreditando que o marido saía todas as quintas-feiras para ir ao teatro. Mas o diálogo em si do conto ocorre numa quinta-feira exatamente, no dia que Menezes vai a esse teatro, que na verdade era a casa da amante. E o que ocorre nesse dia? Nesse dia é noite de Natal. E haveria uma missa de galo. A missa do galo é uma missa tradicional, né, da Igreja Católica, ainda hoje feita à meia-noite nos natais. Acho que na TV ainda há. E essa missa do galo, ela era a única, no século XIX, ela era a única forma de se comemorar o Natal. Não havia o Natal como temos hoje, né? Não havia árvores, não havia presentes, não havia festas, era só a missa do galo. Estou falando do século XIX, não havia o Natal relacionado ao capitalismo. Mas Conceição iria dormir, a mãe iria dormir, todo mundo na casa iria dormir, Menezes iria ao teatro e Nogueira resolve ir à missa do galo. Porque nunca fora, porque era do interior e pensa que pode ser interessante. E ele trata com um amigo, eu vou ficar na sala e você vai me chamar à meia-noite. Um vizinho, um amigo, alguma coisa assim. E tudo acontece dessa forma. Ele senta-se
a um sofá, lê um livro, Os Três Mosqueteiros, a casa toda calada, né? Menezes saíram. Quando de repente Conceição chega à sala. E é ali que a coisa começa. Porque Conceição sempre fora casta, sempre fora extremamente reservada, né? Quase um móvel naquela casa. Mas ela chega diferente, muito à vontade, com os braços expostos, sentando-se de maneira um tanto quanto sensual, conversando sobre coisas bem assim, sem muito sentido. Não havia nada muito interessante no assunto. Mas o comportamento dela sugeria algumas coisas para Nogueira. E as coisas que o comportamento sugeriam eram sensuais. Ela passava os lábios, a língua pelos lábios, ela ficava em pé perante ele, né? E ele, de repente, no meio daquela conversa, já não acha ela mais uma mulher mediana. Ele acha que ela é uma mulher linda. E as coisas chegam a tal ponto na história que há um momento em que parece que eles vão se tocar, né? E nesse momento de envolvimento total, em que essa mulher de 30 anos, traída, reservada, uma santa, está quase conquistando um menino de 17, eles escutam um amigo dele chamando, né? Missa do Galo, Missa do Galo. E ele, então, se levanta e vai até a missa. Durante a missa ele pensa nela o tempo todo. No outro dia de manhã, tudo voltar ao normal. Ela está tomando café com o marido, ela olha para todos com um olhar submisso, né? Ele retorna para casa, no interior. Meses depois ele fica sabendo que o marido dela faleceu. E ela se casou rapidamente com um empregado do marido. A história termina. Provavelmente ele fez a vida e ela continuou a dela. Aparentemente, a leitura diz isso, né? Tão somente, se eu lê-la de forma mais superficial. Mas como eu venho falando para vocês, quando nós fazemos uma leitura letrada, ou seja, quando conseguimos entender o que está por trás das palavras, né? Nós temos possibilidade de criar inúmeras interpretações a partir de um enredo que parece muito simples. Então, a primeira coisa e a primeira leitura que eu faço é de uma sociedade patriarcal. O Brasil era uma sociedade patriarcal e traz as marcas do patriarcalismo. Sociedade patriarcal é aquela que o homem domina, né? E a mulher, ela nasce com um papel reservado. No caso, Conceição seria a esposa benevolente, a esposa submissa. A que depende financeiramente do marido, por isso tem que aceitar as sacanagens que ele faz, né? Então o conto ele traz uma leitura perfeita disso. Mas ao mesmo tempo, ele traz uma outra cara de mulher, né? É a mulher que mesmo tendo que manter todas as aparências sociais, essa mulher, ela ainda guarda dentro de si uma identidade particular, né? Ela não está totalmente apagada. Então, aquele fogo que foi apagado pelo patriarcalismo, ele carrega uma brasa, né? E essa brasa, ela acende exatamente no momento em que há uma oportunidade para que ocorra. E nesse momento há uma possibilidade de quê? De uma vingança contra aquele marido que a traía à luz do dia, julgando que ele mesmo, né, não era. Eu aqui não posso dizer e afirmar que houve uma traição física entre Conceição e Nogueira, mas houve uma traição. No sentido que ela se permitiu sentir desejada por outro homem. Há uma condição aqui também, uma possibilidade de leitura relativa ao psicológico, né? A gente pode fazer uma leitura do psicológico de Conceição, porque a Conceição aqui guarda uma
personalidade dupla, né? Ao mesmo ponto que ela, à luz do dia, ela joga o jogo que a sociedade quer que ela se faça, ela se permite, em determinados momentos, uma autonomia e uma escolha particular. Mesmo o fato dela ter casado com esse empregado do marido, tão pouco tempo depois da morte dele, levanta uma hipótese. Ela se casa com muita rapidez com um homem que ela já conhecia. Ela não teve nada com Nogueira, apenas uma possibilidade ali, né? Ela tentou conquistá-lo, né? Ela se mostrou ali para o menino. Mas será que ela não tinha alguma coisa com o empregado do marido? O conto deixa isso nas entrelinhas. Essa dupla personalidade de Conceição, ela aprofunda toda a dinâmica da história. Uma outra situação interessante também, ainda pelo olhar do patriarcalismo, né? Até que ponto realmente os homens possuem o domínio das mulheres como eles calculam possuir, né? Ou até que ponto as mulheres não conseguem dominar os homens pelos meios que elas possuem para isso. Então, uma das possíveis leituras que eu fiz, que é a leitura da sociedade patriarcal e também da condição da mulher, né? É uma leitura possível em toda a obra machadiana. Ele sempre vai trabalhar essas nuances das relações humanas a partir da questão do poder político em face de situações em que esse poder político pode ser questionado, né? A partir de relações como essas que Conceição construiu com Menezes. Uma relação em que Menezes acha ser o dominador, mas por baixo dos panos a mulher agia de maneira diferente daquela que ele acreditava ser, né, o comportamento dela.